O texto hoje para o nosso estudo está em Apocalipse capítulo 7. E o verso é o verso 2 e o verso 3. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Apocalipse 7, verso 2 e verso 3. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. O verso 3 nos diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Perceba aqui que nós temos aqui 4 anjos. E esses 4 anjos eles têm poder de danificar a terra. Eles estão segurando os ventos. E os ventos em profecia, quer dizer guerras, conflitos. Mas um outro anjo, ele com grande voz, ele clama, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. Você percebe aqui o seguinte, que aqui está falando de um selo, E os salvos serão selados com esse selo, o selo do Deus vivo. E qual é o selo do Deus vivo? Aqui fica a pergunta, Qual é esse selo? Eu convido você aí no livro de Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 15. Nós vamos descobrir qual é o selo do Deus vivo aqui de Apocalipse, capítulo 7. Quando nós pegamos Sagradas Escrituras e nós vamos no livro de Êxodo 31, verso 15, a palavra do Senhor nos diz assim, veja só, 6 dias se trabalharás, porém o 7º dia é o sábado, do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. O verso 16 nos diz assim, veja só, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. O verso 17 nos diz assim, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Você percebe aqui o que o texto está dizendo? O texto diz que entre Deus e seu povo é um sinal. Um sinal. E aqui diz que é perpétuo. E que sinal é esse que está se referindo à leitura que nós fizemos? O sábado, você percebe? O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E ele é perpétuo. Quando quer dizer perpétuo, ele é eterno para todo o sempre. Mas nós encontramos, será nas Escrituras, mais algum texto que confirma que realmente o sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus entre Deus e seu povo? Eu convido você aí no livro de Ezequiel, capítulo 20, e o verso é o verso 12. Vamos ver o que diz Ezequiel 20 e o verso é o verso 12. Vamos ver se confirma aqui o livro de Êxodo que nós lemos, que diz que é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Ezequiel 20, verso 12. Estou aqui folheando a minha Bíblia. Convido você também a folhear a sua, para nós encontrarmos juntos o que diz a palavra de Deus. E o texto nos diz assim, Ezequiel 20, verso 12.
Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Você percebe a expressão aqui novamente? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus ele nos deu o sábado para servirem de sinal entre Deus e os seus filhos. E aqui diz para que nós venhamos santificar, né, o Deus eterno. Mas vamos lá. Temos um outro texto que fala a mesma coisa. 20, continuando aí em Ezequiel 20, verso 20. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Você percebe o que o texto está dizendo? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Sabe, meu amigo, minha amiga, o selo do Deus vivo que será colocado na fronte dos salvos naquele grande dia, né, é o sábado. O selo de Deus é o sábado, você percebe? E não existe um outro selo sem ser o sábado. Agora perceba o seguinte, perceba que só serão salvos aqueles que receberem o selo do Deus vivo. E percebemos o seguinte, a igreja que vai receber o selo do Deus vivo, essa igreja, ela guarda os 10 mandamentos de Deus, ela guarda a lei de Deus, lá de Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E ao mesmo tempo, essa igreja, ela tem o dom de profecia, o dom dos profetas. Você percebe? Ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, que está lá em Apocalipse 19, verso 10. Então, aqui, sem sombra de dúvida, nós descobrimos que o selo do Deus vivo, lá de Apocalipse capítulo 7, da leitura que nós fizemos, o verso 2 e o verso 3, é o sábado do Senhor Deus. Sabe, nesse dia todo especial, Deus ele te convida a descansar. Deus ele te faz um convite a repousar do seu trabalho, né, semanal. E quando chega nesse dia, para nós é um dia de alívio, né? É um dia que nós venhamos aí voltar a nossa mente mais para o Salvador. O desejo de Deus para que nós possamos descansar no sábado é justamente isso. É para que nós venhamos ter um tempo mais para o nosso Salvador. É para que nós venhamos ter um tempo mais com nossa família. Você percebe? Meu amigo, minha amiga, o sábado é um dia de bênçãos. É um